Bom, só para a gente conectar, então, essa física diferente, que é a física de partículas, que eu vou apresentar agora para vocês, com uma física que vocês conhecem, física química, aí pode colocar junto física e química. Então, eu estou trazendo aqui as partículas subatômicas na física clássica, e se vocês quiserem, pode chamar na química clássica também, que é o que vocês já conhecem. Então, vocês conhecem aqui, ó, a matéria, por exemplo, a água, né? Tem uma molécula de água, H2O. Nessa molécula aqui tem 3 átomos, então cada átomo aqui, vocês estão vendo, tem um núcleo, tem os elétrons em torno do núcleo. Então, está aqui uma partícula chamada elétron, outra partícula que é o núcleo, e dentro dessa partícula núcleo tem mais dois tipos de partículas chamadas próton e nêutron. Então, as partículas subatômicas, quer dizer, menores que o átomo, né? Na física clássica e na química clássica também, vocês podem pensar assim, são próton, nêutron, elétron. Então, são partículas que vocês já conhecem. E também a gente pode separar aqui propriedades dessas partículas que vocês já estudaram também. Tem, então, a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. 10 a menos 31, gente, bem pequenininho, né? A massa do próton e a do nêutron são iguais, 1,67 vezes 10 a menos 27. A carga do elétron é menos a carga elementar e a carga do próton é mais a carga elementar. E o nêutron não tem carga, por isso está zero aqui no nêutron. Aqui embaixo fiz questão de destacar que o próton e o nêutron têm aproximadamente 1.800 vezes mais massa que o elétron. Se você dividir a massa do próton pela massa do elétron, então ela fica sendo 1.800 vezes, 1.800 uns quebrados, né? 1.800 vezes maior do que o elétron. Então são massas bem pequenas, mas olha quantas vezes a massa do próton do nêutron são maiores do que a massa do elétron, né? Então o elétron tem muito menos massa. Bom, com o desenvolvimento da física da ciência, e especificamente que eu estou falando aqui para vocês da física moderna contemporânea, a gente tem que o nêutron e o próton não são mais partículas elementares. Eles são constituídos por outras partículas, e essas outras partículas se chamam quarks. Nessa figura aí tem os 6 tipos de quarks. Vocês estão vendo aí nessa figura bolinhas? A gente está representando por bolinhas, mas é só uma forma de representar, não quer dizer que eles tenham formato de bolinha, não. A gente nem sabe, na verdade, porque não dá para enxergar um quark. Então, a gente coloca um formato de bolinha. Isso vale para o próton, para o nêutron e para o elétron também, né? Não faz nem sentido a gente falar em forma deles, porque as formas das coisas que a gente vê são constituídas por eles, né? E a gente não vê eles isolados para dizer que... Os elétrons a gente até consegue detectar, mas não dá para a gente dizer que tem um formato de bolinha, né? Então, esse formato de bolinha é só representativo para a gente poder desenhar alguma coisa. Então, a gente não vê eles, não tem microscópio, não tem como ver um quark, por exemplo, né? Não tem nenhuma tecnologia que a gente possa ver um quark. Até porque eles não existem isolados na natureza, eles só existem juntos, né? Em grupos de quarks. Então, o que se vê nos aceleradores se detecta o que sai de interações, de colisões, e aí você vê as propriedades das partículas que saem dali. Então, através de relações entre as partículas é que você detecta esses quarks, né? Então, tem 6 tipos ou 6 sabores. Esses sabores não tem a ver, aqui nesse contexto, não tem a ver com gosto, tá? Sabor foi um nome que deram, né, para os 6 tipos de quarks. Então, cada um desses é um sabor diferente, vamos dizer assim, né? Um tipo diferente de quark. Então, tá aqui os quarks up, down, charm, strange, top e bottom. E atualmente, a melhor teoria científica que a gente tem sobre a natureza da matéria, para tentar explicar tudo que existe, se chama modelo padrão. O nome da teoria mesmo é esse, é modelo padrão. E ela responde uma parte da pergunta do que é feito o universo. Então, tá aqui, gente, o modelo padrão das partículas elementares. A teoria científica é chamada modelo padrão, de forma bem resumida aqui nesse quadro. Então, a gente tem as 12 partículas de matéria, são 6 quarks e 6 outras partículas chamadas leptons.
esse nome lepton tem a ver com leve. Então, são partículas que têm a massa muito pequena, então eles ficam mais leves, né? Então, foram chamados de leptons. O elétron está aqui, ó, conhecido nosso, já conhecido da física clássica, né? Então, o elétron é realmente uma partícula elementar, até agora, né? O que a gente tem de conhecimento até agora é que o elétron é uma partícula elementar, ou seja, você não consegue detectar uma estrutura nele, né? Outras partículas que o constituem. Então, os quarks são elementares, então são 6 tipos ou 6 sabores de quark. Os leptons, 6 tipos ou 6 sabores de leptons. Aqui do lado, as interações são partículas mensageiras chamadas bósons. Então, tem aqui os bósons de Gauss, ou bósons vetoriais, são os mensageiros das forças. Então, tá aqui o gluon, fóton, bóson Z e W. Aqui parece que são os 4 das 4 forças, mas na verdade o Z e o W são de uma força só. Porque tem uma partícula de uma das forças que ainda não foi detectada, que eu já vou mostrar para vocês. E tem o bóson de Higgs, que foi o último a ser detectado, que é o bóson que ele dá massa às partículas quando elas interagem com ele, então elas ganham essa propriedade chamada massa. O muon, uma partícula pequenininha também, né? Muon, pequenininha, pouca massa, melhor dizendo. O tau, aqui a letra grega tau, e aí ficou o nome dela tau mesmo. Aqui o neutrino do elétron. Essa letrinha aqui, ó, parece um V, mas é uma letra do alfabeto grego também, tá? Ni. Então, é o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Em física de partículas, uma partícula é dita elementar quando não possui estrutura interna. Por muito tempo se pensou que prótons e nêutrons eram partículas elementares. Contudo, as teorias atuais consideram que essas partículas possuem estrutura interna. Pelo modelo padrão da física de partículas, prótons e nêutrons são formados, cada um, por 3 partículas menores denominadas quarks. Os quarks, que constituem tanto os prótons quanto os nêutrons, são dos tipos up e down, cada um possuindo o valor fracionário do valor da carga elétrica elementar E. A tabela abaixo apresenta o valor da carga elétrica desses quarks em termos da carga elétrica elementar E. Então, está aqui a figura, né, da tabela. Os quarks que constituem tanto os prótons quanto os nêutrons são dos tipos up e down, cada um... eu coloquei repetido aqui. Qual alternativa melhor representa os quarks que constituem os prótons e os nêutrons? Próton tem carga mais E, certo? Então, se a gente pegar, né, mais 2/3 de E, mais 2/3 de E, e menos 1/3 de E, isso dá, ó, mais 2 mais 2 mais 4 menos 1 mais 3. Então, 3/3 de E vai dar 1E, certo? Que é a carga do próton. Então, aqui tem 2 up e 1 down, o UD. Então, 2 up e 1 down está aqui na letra D. E o elétron, o nêutron, que tem carga 0, fica fácil também, né? Mais 2E, 2/3 de E, com menos 1/3 e menos 1/3. Então, aqui dá 0. E aí, 1U e 2D, o DD. Então, tá aqui realmente a letra D. Então, complementando aquele desenho ali que eu tinha mostrado para vocês, o núcleo aqui do átomo, né, formado por nêutrons e prótons, o próton, então, de carga positiva, o nêutron de carga 0, e o próton e o nêutron formado por quarks. Então, tá aqui na figura como vocês responderam, né, o próton, 2 quark up e 1 down, o UD, e o nêutron com 1 quark up, 2 down, o DD. Então, em física de partículas se escreve assim junto as letrinhas, né? O D e o DD. Como são formados o próton e o nêutron. Aqui na figura estão representados só 3 em cada um. Mas, na verdade, aqui são um mar de quarks. Tem muitos quarks dentro do próton. E tem uma pequena diferença que sobram 2U e 1D.
quarks e antiquarks, na verdade. É que eu tenho que falar para vocês ainda de antipartículas, né? A gente está falando de partículas, e depois tem as 12 partículas de matéria, e vai ter as 12 partículas de antimatéria. Então, a gente está vendo ali matéria, mas dentro do modelo padrão também tem a antimatéria. Então, dentro do próton e do nêutron, tem os quarks e tem os antiquarks. Mas sobram 3 quarks, que são esses aí em cada um. Então, naquele mar de quarks, aquele montão de quarks que tem lá dentro, quarks e antiquarks, dentro de cada um vai sobrar esses 3 quarks aí. Os quarks são partículas que, quando ligadas em trios, formam partículas como prótons e nêutrons. Em relação aos quarks, qual a alternativa correta? Letra A são partículas que não têm massa e por isso recebem o nome de bósons. Letra B são partículas não elementares, pois apresentam estruturas internas feitas de partículas ainda menores. Letra C são partículas elementares de carga elétrica parcial, menor que a carga elementar. Letra D são responsáveis pelo surgimento da força de atração, que mantém os núcleos atômicos estáveis. Letra E são destruídos nas reações nucleares para obtenção de energia nuclear. Então vamos ver aqui se a maioria realmente acertou essa questão. São partículas que não têm massa e por isso recebem o nome de bósons. Vamos lembrar lá do modelo padrão, né? Tinha os 6 de cima aqui, os quarks. Os 6 de baixo aqui, os leptons. Só pensar nessa estruturinha aqui, ó. E os que estavam do lado aqui eram os bósons. Então, bóson é uma coisa diferente de quark, né? Quark é um tipo de partícula e bóson é outro tipo. Então, não dá para dizer que quark é um bóson, não é, né? Quark é um tipo de partícula e bóson é outro. E também, essa daqui tá falsa, né? E também porque os quarks têm massa. São partículas não elementares, ó, só por essa parte aqui já dá para ver que tá errado, porque essas são as partículas elementares, então tá falsa também. A letra C são partículas elementares de carga elétrica parcial menor que a carga elementar, que é o que vocês fizeram naquela questão lá, certo? É essa daqui mesmo. Vamos ver o que está errado nas outras? São responsáveis pelo surgimento da força de atração. Agora fechou aqui. Núcleos atômicos estáveis, isso aqui não, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês, e são destruídos nas reações nucleares para obtenção, acho que é de energia nuclear, né? Isso aqui não dá para a gente analisar ainda, mas já dá para vocês saberem que a correta era essa daqui, mesmo sem saber aí, né? Então essa daqui é a letra C mesmo, a maioria aí acertou. Então, são partículas, todas as partículas que aparecem nessa figurinha ali do modelo padrão, são partículas elementares. Elementares no sentido que elas não apresentam estrutura interna, ou seja, elas não são feitas de outras partículas, pelo menos do que a gente já conhece até agora. Outra questãozinha aí para a gente pensar. São exclusivamente partículas elementares. Então, elétrons e quarks, prótons, nêutrons e neutrinos, átomos, prótons e nêutrons, elétrons, prótons e neutrinos, e muons, pions e nêutrons. Agora 100% na letra A e vocês acertaram. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Quem daqui que não são elementares? Átomos que não são elementares, que são formados, né, de elétrons, prótons, nêutrons. Prótons também não são elementares, são formados por quarks. Nêutrons são formados por quarks. Tem uma que a gente não falou ainda, né, que são os pions. Mas os pions não estão na figurinha lá do modelo padrão. Então, eles não são elementares também, tá? Só aquelas que estão lá no modelo padrão é que são elementares. Elas e as suas antipartículas, né? Antiquark, antielétron, antineutrino e etc. Aqui vão cortar os nêutrons também. Então, os muons estão lá, né? Elétron, neutrino é elementar, né? Elétrons e quarks está certo aqui. Então, repare que podia fazer outra questão tipo essa daqui, mas escrever, por exemplo, muons, neutrinos e quarks, né? Então, muons, neutrinos e quarks seriam também as partículas elementares. Então, tá certo, realmente é a letra A. Aqui eu vou voltar de novo, então, a figura do modelo padrão, tá aqui o muon, que a gente falou, mas pion não tem, né? Então, tem 3 neutrinos aqui embaixo, o elétron, o muon e o tau, são 6 leptons. Os quarks, aí a todos a gente chama de quarks, são up, down, charm, strange, top e bottom. E aqui os bósons, os 4 bósons vetoriais,
e o bóson de Higgs, que é o bóson escalar, que é em relação à massa. Então, os bósons vetoriais são em relação às forças e o bóson escalar em relação à massa. Além das partículas de matéria, o modelo padrão descreve as 4 forças ou interações fundamentais. Então, tá aqui, ó, força ou interação. Entendam força e interação como sinônimos. Força é a mesma coisa que interação, tá? Então, quais são os tipos de força, os 4 tipos de forças que existem na natureza, nessa ciência atual que eu estou mostrando para vocês? Todas as vezes que a gente faz classificações, né, definições, elas são sempre referentes a um tipo de teoria específica. Então, aqui a gente está falando dentro do modelo padrão. Considerando o modelo padrão da física de partículas, quais são os tipos de força? Então, toda vez que faz uma pergunta dessa, vocês têm que saber, primeiro, né, dentro de qual teoria? Não existem respostas absolutas, né? Na ciência, as respostas são sempre dependentes das teorias. Então, qual teoria científica que você está usando para fazer a análise? Então, aqui, na física do modelo padrão, né, que é a mais recente, então que a gente tem da física de partículas, quais são as forças? Só tem esses 4 tipos: a eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca e a gravitacional. Então, as partículas, elas vão interagir trocando bósons. Então, as partículas que vão interagir de forma eletromagnética, por exemplo, um elétron e um próton. O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Então, eles se atraem, né? Existe uma atração eletromagnética pela lei de Coulomb. Então, eles vão se atrair trocando fótons. Tá? Fóton é o bóson da interação, quer dizer, ele é o mediador, ele é o responsável pela interação. É como assim, é como se o elétron só sabe que o fóton tá, que o próton está ali porque está trocando fóton com ele. A gente usa uma analogia que é como se fosse 2 pessoas jogando uma bola uma para outra. Vou até fazer um desenho aqui. Então, vamos ver 2 pessoas jogando uma bola uma para outra. Aí, na força eletromagnética, vamos dizer que é uma partícula. A pessoa é uma partícula, então vamos dizer que é um próton e um elétron, ou uma partícula qualquer de carga positiva, outra de carga negativa. Então, existe uma atração, né? Quer dizer o quê? Que essa pessoa vai jogar a bola aqui na frente, ó. E aí o outro vai ser obrigado a vir para frente para pegar. Então, elas vão se aproximar mais. Como se, né, jogasse o fóton, que é a bolinha, o mais para frente para poder eles se atraírem, ou seja, se aproximarem. Né? Uma força de atração, a gente faz essa analogia assim. Então, assim como essas pessoas estão jogando essa bola uma para outra, as partículas com carga, elas interagem trocando fótons um com o outro. Se fosse repulsão, ela jogaria mais longe, que aí faria um afastamento entre elas. Né? É a analogia que a gente usa. Para simbolizar o fóton, a gente usa a letra gama. Aqui está parecendo um Y, mas não é um Y, não. O gama é uma letrinha assim, ó, parece um L de cabeça para baixo. Tá? Então, a letra gama que simboliza o fóton. O fóton não tem massa, tá, gente? Sem massa. Ele é massa zero. Aí tem a força nuclear forte. Força nuclear forte é o gluon. Já vou falar dele um pouquinho mais para frente aqui. A nuclear fraca, então lá aparecem 2, né, o bóson Z e o bóson W, mas na verdade são 3, porque tem o W+, e tem o W-. Tem um com carga positiva e um com carga negativa. Então, a força nuclear fraca ela vai estar relacionada nos decaimentos radioativos, e aí essas partículas vão estar envolvidas para explicar esses decaimentos. E tem a força gravitacional, que é a partícula, o bóson, né, que é responsável pela mediação dessa força, só que o graviton ainda não foi detectado. Tá? Então, o graviton é a única ainda que está sendo procurada, né, tá sendo os físicos experimentais aí da área de física de partículas, eles estão procurando o graviton, ainda não foi detectado o graviton. Como a teoria funciona muito bem, quer dizer, tem muitos resultados experimentais previstos que foram encontrados, e muitos experimentos que você faz que está tudo de acordo com a teoria, né, a teoria dá resultados muito bons, mas assim, muito bons mesmo, excelentes, assim, muitas casas decimais de precisão,
Então, essa é uma teoria de muito sucesso na física, né? Ela dá resultados muito bons, mas como toda teoria científica, ela não responde tudo. O modelo padrão não consegue responder nada ainda sobre a matéria escura. Vocês viram lá que tinha uma hipótese de uma partícula chamada WIMP, né? Aqui não aparece para vocês ainda. Então, vocês veem lá que o que tem lá no desenho do modelo padrão. Deixa eu voltar aqui. Essas são as que são encontradas experimentalmente. Quando eu comecei a estudar isso aqui, não tinha no desenho do modelo padrão o bóson de Higgs, porque ele não tinha sido detectado ainda. Então, quando eu estava estudando no mestrado, ele foi detectado e aí foi incluído aqui depois. Tá? Então, a física, como qualquer ciência, ela está sempre em transformação, porque as pessoas estão construindo esses conhecimentos, né? Isso está sendo desenvolvido. Então, o bóson de Higgs, quando foi detectado, foi acrescentado aqui. Então, todas essas partículas que estão aqui, elas são detectadas experimentalmente. Se faz experimentos com elas. E se faz experimentos para entender melhor como é que a matéria funciona, né? Qual é a natureza da matéria. Também, aí depois vem tecnologias, enfim, né? Vem outras aplicações aí, tá? Então, o graviton não aparece ali porque ele ainda não foi detectado. Ele é uma partícula que está prevista teoricamente, mas o pessoal aí está em busca de detectar o graviton. O núcleo do átomo tem partículas de carga positiva muito próximas, né? Vocês têm os prótons aqui que estão muito próximos no núcleo. A dimensão ali do núcleo é muito pequena, né? Então, os prótons estão muito próximos uns dos outros. Então, o que mantém o núcleo coeso se, pela lei de Coulomb, cargas iguais se repelem? Já pensaram nisso? Ali, todas as partículas de carga positiva elas estão se repelindo, elas estão tentando se afastar. Então, é como se esse núcleo fosse o tempo todo com essa tendência de explodir. Explodir no sentido de espalhar todas as partículas positivas, pelo menos, né? Se desintegrar, se desfazer o núcleo. A tendência do núcleo, pela lei de Coulomb, é ter uma altíssima força elétrica, e agora você pode falar eletromagnética, tendendo a separar todo mundo. Então, o que mantém o núcleo coeso? O que mantém o núcleo coeso é esse carinha aqui, ó, que é o gluon. Porque ele cola, ele mantém coeso aqui o núcleo. Então, existe uma força nuclear. Existe uma força nuclear forte que ela consegue ser mais... Por isso que o nome dela é forte. Uma força forte é estranho de falar, né? Mas é porque ela é mais forte do que a força eletromagnética no núcleo. Ela mantém todo mundo junto lá. Ela consegue manter o núcleo coeso. Então, o núcleo não se desfaz porque a força nuclear forte, ela ganha da força eletromagnética nessa escala do núcleo, tá? E também o gluon mantém os quarks juntos lá dentro do próton. Porque vocês viram que dois quarks down aqui, ó, eles têm a mesma carga, então a tendência é eles também se repelirem. Mas eles vão ficar juntos por causa do gluon. E os quarks up e down, eles interagem entre si aí com esse bóson aqui que é o gluon. Tá? Então, em cada escala, a gente vai ter forças que vão ser dominantes naquela escala. Por exemplo, se eu colocar escala de tamanho dos planetas, né, escala de tamanho das galáxias, dos planetas, aí é a força gravitacional que manda. A força gravitacional ganha da força nuclear, da eletromagnética, ela que vai manter a coesão do sistema solar, por exemplo. É a força gravitacional. Ela vai manter o sistema solar coeso. No domínio do átomo, o tamanho atômico aqui, numa molécula, por exemplo, né, um H2O, o que você vai ter ali? Você vai ter, ou melhor, vamos dar um exemplo da NaCl, você vai ter Na mais Cl menos, lembra lá da química? Então, eles se atraem eletromagneticamente. Então, no domínio das moléculas, é a força eletromagnética que mantém a coesão. Ela ganha das outras forças, né? E a força gravitacional já é desprezível, porque a massa delas é muito pequena. E no domínio do núcleo, aí no domínio subatômico, então do núcleo, e dentro das partículas próton e nêutron, e outras partículas que a gente vai ver depois, é a força nuclear forte que ganha.
é ela que vai dominar aqui, ela vai ser a força dominante. Então, ela vai manter a coesão do próton e do nêutron, e ela vai manter a coesão do núcleo também. Então, vocês viram o modelo atômico de Dalton lá na química, né, 1808. Depois vem, um pouquinho depois vem a massa do elétron. Aí vocês veem também o modelo atômico de Rutherford, de 1913, Chadwick, Anderson, o que eles estão estudando, o que eles estudaram aqui e contribuíram para o desenvolvimento científico, né? O núcleo, o nêutron. E aqui vem outros, César Lattes, esse aqui é brasileiro, César Lattes, está aqui Salmeron também, por isso tem a bandeirinha do Brasil, tá? Não fiquem achando que os brasileiros não contribuem para o desenvolvimento científico na física, né? Eles aparecem também. Álvares, Bogdan, claro que eles vão aparecer depois, porque se você pegar a história do Brasil, o desenvolvimento das universidades é bem tardio, né? As primeiras universidades no Brasil, agora não sei de cabeça a data, mas foi um dos últimos países, né, a ter universidade. E aí aparece as outras partículas, o pion, o cáon, mais de 40 partículas medidas, atenção, é detecção, é experimental, medidas em 1960. E aí depois de 2009, no LHC, que é o grande colisor de hadrons, que a gente também vai falar na próxima aula, vem uma infinidade de partículas. Então são combinações, ali no desenho não parece uma infinidade, né? Mas é porque vão ser combinações daquelas ali. Então por que uma infinidade? Descobertas várias com o passar do tempo. Então, a partir de 2009, aí você tem uma detecção, melhor que falar de descoberta, né, uma detecção de várias partículas aí dentro do modelo padrão. Aqui se tem uma seta de energia, porque a energia das partículas vai aumentando. Por que isso? Porque depende do desenvolvimento tecnológico. Então, você precisa de equipamentos que consigam lidar com energias maiores para você conseguir detectar essas partículas. Eu vou falar um pouquinho para vocês como os físicos encontram as partículas. Atualmente eles encontram através de detectores, que têm sensores, né? Produzem sinais digitais. E aqui eu tenho como um exemplo dos sensores do LHC, que é o Large Hadron Collider, que é o grande colisor de hadrons. Ele fica na fronteira França-Suíça. Ele é o maior acelerador de partículas do mundo, possui 27 km de extensão e está a 100 metros abaixo da superfície. Então aqui ele é um túnel circular. Ao longo dele tem quatro laboratórios, né? O Atlas, o CMS, o LHCb e o ALICE. E o laboratório principal, que, vamos dizer, o órgão que comanda tudo é o CERN. Então, isso aqui fica tudo subterrâneo, 100 metros abaixo. Aqui, para vocês terem uma noção do tamanho, está aqui o aeroporto de Genebra, para vocês terem uma noção por comparação, né, do tamanho do LHC. Então, é o maior empreendimento científico da história da humanidade. Aqui temos outro exemplo, agora com ele, um esquema com ele aberto, vamos dizer assim, para a gente entender um pouco como é que ficam os detetores, né? Então, aqui no meio tem esse tubo, que é onde as partículas vão circular. E aí tem vários detetores aqui, ó. Tem esse vermelho aqui, que é o detetor central. Tem esse verde é o calorímetro eletromagnético. Aí depois tem o azul, que é o calorímetro de hadrons. E depois vem essas câmaras de muons, que elas vão detectar muons. Vou mostrar outra figura para vocês. Aqui, que já vai exemplificar isso. Aqui também tem o tamanho de uma pessoa, para vocês terem noção também da dimensão aí do detetor. Então aqui tem como se fosse um corte, né? Um corte transversal ali, para a gente olhar dessa parte aqui. Aqui tem as trajetórias das partículas na legenda. Então aqui no meio, ó, tem o detetor de silício aqui. Cuidado que no inglês aqui não é silicone, tá? É silício. Detetor de silício. Aqui as partículas, a trajetória azul é do muon. Aqui se pode falar muon ou mion, né? Tem gente que fala mion, tem gente que fala muon, não tem problema. Aqui a letra que simboliza ele é o mi, da letra grega, então tem gente que fala mion. A trajetória vermelha é o elétron.
A trajetória verde, um hadron carregado, aí tem vários hadrons, a gente já vai ver o que são hadrons. Verde pontilhado, partícula neutra, e hadron neutro, desculpa, e pontilhado azul, um fóton. Aqui vocês estão vendo que tem um xizinho 4 Tesla, aqui é um campo magnético. Então, se você aplicar ali a regra da mão esquerda, você vai ver, a gente pode fazer a velocidade aqui. Vamos ver, por exemplo, para o elétron. A velocidade está aqui na tangente, ó. Se ele curvou para esse lado, então a força está assim. Então, F, B, V. B está entrando na tela, né? B está entrando na tela, F está para cima e o V está apontando igual que eu desenhei lá. Ok? Então, tá certinho com a regra da mão esquerda. Força de Lorentz, né? Campo magnético. Força magnética em partícula carregada. Aqui você tem na azul um muon, e aqui o muon passa para a câmara de muons. Aí você vê por que é a câmara de muons, né? Porque é o muon que consegue atravessar até lá. Então, por isso que precisa desses detetores mais longe, que aí lá você vai encontrar o muon. E aqui já mudou o campo magnético, tá vendo? Ele mudou a curvatura da trajetória também, ó, porque mudou tanto a intensidade quanto a orientação do campo magnético. Então, mudou a curva. Tá? Então, calorímetro de hadrons, aqui ele vai detectar os hadrons. O calorímetro eletromagnético aqui vai pegar os fótons e os elétrons aqui, né? Então, vários desses detetores, eles vão mostrando que as partículas chegaram ali, e aí se faz meio que uma reconstituição da trajetória das partículas. O que é a antimatéria? São partículas que têm a mesma massa, mesmo spin que a matéria, mas a carga oposta. Então, coloquei aqui como exemplos o pósitron. Pósitron é a antipartícula do elétron. Então, você vê um elétron aqui é a massa dele, deixa eu colocar em vermelho, aqui é a massa dele, aqui é a carga e aqui é o spin. Então, ele vai ter o mesmo spin, o pósitron vai ter o mesmo spin, a mesma massa, mas vai ter a carga positiva. Né? Então, você vai... Lá em química, geralmente, você escreve o elétron assim, né? E-, o pósitron você pode escrever E+. É a antimatéria ou antipartícula do elétron, ok? Aí o antipróton, você pode simbolizar... As outras partículas, geralmente, a gente simboliza com um traço em cima. Tá? Eu quero um antiquark up, então coloco um U com traço em cima. Aí eu sei que é o antiquark up. Antiquark down, coloco o D com traço em cima. Então, mesma carga, mesma massa, mesmo spin e carga oposta. Como você tem 12 partículas de matéria, então você tem uma antipartícula para cada um, você tem 12 partículas de antimatéria também, certo? Tem um fenômeno que ocorre com matéria e antimatéria, que quando elas se encontram, matéria e antimatéria do mesmo tipo, quando elas se encontram, ocorre o fenômeno da aniquilação, elas se transformam em fótons, aí vai sair só radiação. Então isso acontece sempre com matéria e antimatéria. Só que tem um problema na física que parece haver no universo uma assimetria entre matéria e antimatéria. Parece existir muito mais matéria do que antimatéria, e não se sabe o porquê disso. Por que ficou muito mais matéria do que antimatéria. Então, ali no modelo padrão, além das classificações que eu já tinha falado para vocês, tem duas classificações aqui em cima. Então, dividindo esse lado aqui todinho, a gente vai ter de um lado quarks e leptons e do outro lado só bósons. Então, do lado que tem quarks e leptons, eu posso juntar tudo num grupo só e chamar de férmions. O que são férmions? São partículas elementares de spin fracionário. Se você olhar no spin de todos eles aqui, ó, 1/2. Aqui são os bósons, que são partículas elementares de spin inteiro. Então, você está vendo aqui spin 1 para os 4 bósons vetoriais e spin 0 para o bóson de Higgs, que a gente já vai falar também. Então, aqui a classificação, né? Férmions e bósons são partículas elementares, como eu falei para vocês.
Aí tem outro grupo que a gente pode chamar de hadrons, que é por isso que tem o grande colisor de hadrons lá que a gente falou. O que são hadrons? Hadrons são partículas compostas. Essas partículas compostas podem ser baryons ou mesons. Baryons, elas são partículas compostas de 3 quarks. Nós já vimos exemplos, né? O próton e o nêutron são baryons. Aqui tem uma partícula delta++, composta de 3 quarks up. Aqui uma partícula ômega 0, composta de um quark strange, um charm e um boson. 3 quarks, então é um báryon. O meson é composto de quark e antiquark. Então aqui tem um exemplo, um pion, pion+, um quark up e um antiquark down. Aqui um K1+, um quark up e um antiquark strange. Então, baryons, 3 quarks, mesons, 1 quark e 1 antiquark. E outra coisa muito importante é que os quarks não existem isolados. Você não consegue encontrar um quark sozinho na natureza. Você só encontra ele confinado dentro dos baryons ou dos mesons. Então, ele está sempre confinado em hadrons. Sempre dentro de hadrons. Você não consegue encontrar quarks sozinhos. Você encontra um elétron sozinho, um próton sozinho. Você consegue isolar essas partículas, mas o quark você não consegue isolar. Então você tem que estudar os quarks sempre a partir daquelas reações que acontecem dentro dos aceleradores, dentro das colisões. Outra coisa importante aqui no estudo das partículas são as propriedades. Então nós já falamos de massa, massa já é uma propriedade conhecida de vocês, né? Vocês sabiam, por exemplo, a massa do elétron e do próton, do nêutron. Aqui todas as partículas vão ter massa, só que ela está indicada em elétron-volts por C quadrado. Porque isso daqui vem daquela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc quadrado. Então eu posso escrever a massa como energia dividido por C quadrado. E é assim que está a massa deles aqui. Tá? Uma quantidade de energia, por exemplo, aqui 2,2 MeV são mega elétron-volt. Elétron-volt é uma unidade de energia. Então, o que é um elétron-volt? É 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Outra propriedade já conhecida de vocês também é a carga elétrica. A carga pode ser negativa, positiva ou neutra. Lembra que a carga elétrica também é quantizada, né? O spin também é uma grandeza quantizada. Então, ela também é múltiplo inteiro de determinado valor. Tem um momento ela é o momento angular intrínseco das partículas. Aqui eu estou dando as características das partículas. Tem determinada massa, tem determinada carga, tem determinado spin. O spin a gente representa como uma rotação. Eu falei para vocês que aí tinha aquela regrinha da mão, que ficava o spin para cima ou spin para baixo. Mas a gente não sabe forma do elétron, a gente não sabe se rotaciona, a gente só usa isso para representar, tá? É como a carga elétrica. A gente diz assim, a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Mas o que é a carga elétrica? Ninguém sabe, ninguém diz o que é a carga elétrica. A gente só lista ela como uma das propriedades da matéria. A massa não, a massa a gente já fala que ela mede a quantidade de inércia. Uma propriedade chamada inércia, né? Então ela é uma certa resistência a acelerar. A gente pode dizer que a massa é assim, mas a carga, o spin, não. Assim como, por exemplo, também a estranheza. Estranheza é uma propriedade de toda matéria que possui quark estranho. Então, se tem uma partícula ali, um hadron que possui um quark estranho, aqui é o strange, né? Se possui esse quark aqui, então essa partícula tem uma propriedade chamada estranheza. E a cor. Cuidado aqui que cor não tem o mesmo significado do dia a dia que a gente fala de cor, tá? Cor é só para diferenciar, vou falar de um jeito bem simples, só para diferenciar os tipos de quarks. Então, os quarks podem ser verde, vermelho ou azul, mas não é que a gente olha eles no microscópio e vê que eles têm cor verde, vermelho e azul, como a gente fala no dia a dia, não é isso. E por último ali que a gente não falou até agora, tem o bóson de Higgs. Então, um cientista chamado Peter Higgs previu esse bóson em 1964. E em 2013, o bóson foi detectado no LHC e levou, portanto, seu nome. As partículas que têm massa são aquelas que interagem com o bóson de Higgs.
Então, tem um campo chamado campo de Higgs. Quando essas partículas passam por esse campo, se elas interagirem com os bósons de Higgs, é porque elas têm massa. Quer dizer, elas têm massa porque elas interagem, né, com o bóson de Higgs, o contrário. Então, quanto maior a massa, significa que elas interagem mais com os bósons de Higgs. Elas ficam mais pesadas porque elas têm muita interação com o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs é o que fornece massa para as outras partículas. E os fótons, por exemplo, eles não interagem com esse bóson. O fóton é uma partícula de massa zero, né? Então não interage com esse fóton. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos aceleradores, das aplicações. Então, aplicações aqui, como a gente já viu, né? Investigação da natureza, do que a natureza é feita, do que o universo é feito, do que as partículas são feitas, elas têm estrutura interna, né? Então, para a gente tentar entender como a natureza é, então investigação da natureza. Aqui temos o Sirius, que eu já vou falar para vocês, que ele investiga, com ele é possível investigar propriedades dos materiais. Tem, por exemplo, a radiografia de alta potência para a indústria. Medicina, tratamento diagnóstico, que eu vou mostrar um exemplo para vocês também. E segurança, que aqui, por exemplo, nos aeroportos, você pode ver com raio-x dentro das malas, né? Malas e pacotes, enfim. Tem um tipo de acelerador chamado ciclotron. No ciclotron, as partículas circulam em duas câmaras de cobre, com formato de D. Então, está cortada como se fosse um círculo cortado no meio, então fica um D para um lado e um D para o outro, eles chamam assim, né, os dois Ds. Tem uma câmara de vácuo, nessa região é feito um campo magnético, e aí, depois que a partícula é acelerada aqui dentro, esse feixe de partículas vai atingir um alvo. Aqui tem o esquema da máquina, e aqui tem essa parte circular, né, onde as partículas giram ali. Onde que isso é usado? Isso é usado para se fazer, por exemplo, o exame PET-CT, que é a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. O exame se chama PET-CT, a sigla aqui está em inglês, mas significa tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. Aqui o CT é de tomografia computadorizada e o PET é Positron Emission Tomography. Então, tomografia computadorizada une as duas técnicas, né, de tomografia por emissão de pósitrons e tomografia computadorizada. Por que o acelerador é usado? Porque é preciso um radiofármaco ser injetado na circulação sanguínea da pessoa. E esse radiofármaco é produzido no acelerador ciclotron. Uma região com tumor, por exemplo, tem alto metabolismo, vai consumir mais o radiofármaco, que é uma glicose. E ali os pósitrons emitidos encontram elétrons no corpo do paciente. Então tá aqui, ó, o radiofármaco traçador é o 18F fluordeoxiglicose, tem essa forma aqui da química, e acontece nele um decaimento beta. Então tem o flúor 18 aqui, ele vai decair num oxigênio 18 de novo, emitindo um pósitron. Partícula beta é um elétron que saiu de dentro do núcleo, tá, pessoal? Então a partícula beta é a mesma coisa que o elétron, a diferença é que ele saiu de dentro do núcleo, então por isso que chama partícula beta. Então é o decaimento beta. Então só que ela é de carga positiva, então é um pósitron, né? É um pósitron e aqui um neutrino. O que está acontecendo aqui dentro, aqui nessa reação aqui, ó? É que um próton aqui do flúor, ele vai decair num nêutron, um pósitron e um neutrino. Então, esse nêutron, ele continua aqui dentro do oxigênio 18. Ele tá vendo que ele fica com a mesma massa, né? Eu até coloquei aqui da tabela periódica, ó, o oxigênio 16, a massa dele normal é 16, só que ele está com 2 unidades de massa a mais, então oxigênio 18, né? E o flúor aqui seria 19, mas ele está com massa 18, então ele está instável aqui. E aí, como vocês viram, é material radioativo, isso aqui tem um invólucro de chumbo, para poder proteger as pessoas dessa radiação aqui, pósitron, da radiação beta. E aí, o que vai acontecer lá no aparelho da tomografia computadorizada? Vai ocorrer dentro da pessoa
uma aniquilação matéria-antimatéria. Por quê? O pósitron que saiu daqui de dentro do núcleo, ele vai encontrar algum elétron no organismo da pessoa. E aí, quando esse pósitron encontrar o elétron, vai haver aniquilação, eles vão se transformar em duas partículas, dois fótons, tá? Que eles vão sair opostos aqui. E aí eles vão sair em direções opostas e os detetores, então os sensores, vão captar esses pósitrons. Pósitron não, desculpa, esses fótons. É assim que acontece. Então depende de ter um acelerador de partículas para fazer o radiofármaco, para depois fazer esse processo aqui da aniquilação matéria-antimatéria dentro da pessoa. A gente tem no Brasil, além desse tipo de acelerador ciclotron, que é aquele que eu mostrei para vocês no Brasil, a gente tem também um acelerador síncrotron. Os aceleradores síncrotrons, eles usam energias maiores que 50 MeV, então maiores do que aquele lá que eu mostrei para vocês, né? Vocês viram lá 19, 20 MeV lá naquele exemplo do vídeo. As partículas nesse acelerador liberam luz chamadas de luz síncrotron, nesse aqui que eu estou mostrando para vocês agora, e essa luz é atualmente usada para investigar materiais. O Brasil tem um dos síncrotrons mais avançados do mundo, que é esse aqui, é o Sirius. É um acelerador de quarta geração que fica em Campinas, São Paulo.